eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Então aqui a palavra do Senhor Deus, ela está falando sobre aqueles crentes, o ensinamento que o Senhor Deus tem para nós hoje, é sobre aqueles crentes que vivem distraídos, às vezes crentes que só lembram de Deus no dia de ir na igreja, no dia de ir numa reunião, de pregação, crentes que às vezes, durante o dia, ali no serviço dele, ali na escola, ali na faculdade, ele esquece de Deus, não lembra do Senhor, não lembra das palavras, que Jesus Cristo ensinou, pessoas que vivem distraídas, com outras coisas, que não é, a palavra de Deus, mas Deus, ele nos ensina, que aonde a gente estiver, o nosso pensamento tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus. O nosso pensamento tem que estar nos ensinamentos de Jesus. A gente tem que estar lembrando de tudo que Jesus já nos ensinou. Se a gente estiver na escola, no serviço, se a gente estiver em casa, o nosso pensamento tem que estar em Cristo. A gente tem que estar lembrando do que Jesus nos ensinou, do que Jesus disse que é para a gente fazer, no que Jesus disse que não é para a gente fazer, nos mandamentos de Deus, Então aqui a palavra de Deus, ela diz aqui que quando Jesus, chegou ali na casa de Marta e de Maria, Maria, ela ficou ali, ouvindo o que Jesus estava falando, ouvindo ali os ensinamentos de Jesus, Só que Marta, ela estava ali distraída com muitos serviços, Marta não estava nem prestando atenção no que Jesus estava ensinando, no que Jesus estava falando, E a palavra de Deus diz assim, que ela foi lá, e disse para que, que Jesus, falasse para Maria ir lá ajudar ela no serviço, Só que Jesus falou para ela, que ela estava ali ansiosa, que ela estava ali se preocupando só em fazer aquele serviço, que Maria tinha escolhido a melhor parte,
Por quê? Porque aquele serviço que Marta estava fazendo, ela podia fazer depois, né? O importante ali naquele momento era Marta estar ali também junto com Maria ouvindo os ensinamentos de Jesus. Porque ia chegar uma hora que Jesus ia embora daquela casa. Jesus não ia ficar o tempo todo ali naquela casa, né? Então, enquanto Jesus estivesse ali naquela casa, né, Jesus ele queria que Marta, né, e Maria estivessem ali ouvindo o que ele estava falando, né? Aí depois que Jesus fosse embora, aí Marta, né, e Maria iam fazer ali o serviço da casa, os serviços ali que elas tinham que fazer, né? E muitas vezes, né, às vezes uma pessoa prefere, né, às vezes até um crente prefere estar ali assistindo um jogo, assistindo um filme, né? Muitas vezes prefere estar ali num shopping, né? Muitas vezes prefere estar no cinema do que estar lendo a Bíblia, do que estar ali numa casa de oração aprendendo a palavra de Deus, né? E é o que Deus, né, Ele está nos ensinando hoje, né? Que tem coisas que nós podemos deixar para depois, que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida, a gente ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o crente, ele prefere estar ali assistindo um filme que é mentira, né, do que estar ali, né, ouvindo a verdade, que são os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus. Muitas vezes o crente prefere estar ali diante de uma televisão, assistindo um jogo, xingando os jogadores, falando palavrão na frente de uma televisão, né, do que estar ouvindo uma pregação da palavra de Deus, do que estar cantando um louvor a Deus, né, do que estar lendo a palavra de Deus em voz alta, né? Então, aqui no Salmo 84, Salmos, né, capítulo 84, no verso 10, diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quantos crentes que às vezes entram na internet, né, às vezes para ver um filme, né, às vezes para ver um vídeo, né, que eles acham engraçado, mas eles não entram na internet para ouvir uma pregação, né, para ouvir um louvor, um hino, porque um louvor, né, um hino, uma pregação da palavra de Deus é o mais importante, é o que o crente ele tem que colocar em primeiro lugar na vida dele, né? Porque jogo de futebol é ilusão, filme é ilusão, né? Novela é ilusão, tudo passa, mas a palavra de Deus ela nunca passará. Depois, né, hoje a palavra de Deus está aqui nesta terra, sendo pregada aqui nesta terra, mas depois, quando não tiver mais ninguém vivendo aqui nesta terra, quando os salvos estiverem lá na glória com Deus, e aquelas pessoas que não estiverem salvas, estiverem lá no lago de fogo, a palavra de Deus ela continuará, né, lá no céu, com os salvos em Cristo, né? Porque lá no lago de fogo também não vai haver futebol, não vai ter novela, né? Não vai ter filme, porque a palavra de Deus diz que lá vai ter choro e ranger de dentes, lá vai ter sofrimento. Então o crente ele não pode trocar a palavra de Deus por um filme, né, por uma novela, né, por um shopping, né? Às vezes o crente ele deixa, né, um tempo que às vezes aquele crente ele tem livre, às vezes o crente ele trabalha,
né? E às vezes aquele tempo que o crente tem para ler a Bíblia, né? Para ali estar vendo uma pregação na internet, ouvindo um louvor na internet, às vezes aquele crente, ele gasta aquele tempo, às vezes um tempo livre que ele tem, com jogo, com novela, com mentiras, com ilusão, com prostituição, com adultério, né? Mas Deus, Ele quer que a gente escolha a melhor parte, igual Maria escolheu a melhor parte. Né? O que é a melhor parte? É aprender a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, né? Porque Jesus diz, né, que o dia que Ele vai voltar, nem os anjos que estão no céu sabem, mas somente Deus, né? Que Jesus vai voltar no momento que muita gente não vai estar esperando, né? Então muitas vezes a pessoa fala: amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou ouvir uma pregação da palavra de Deus, amanhã eu vou cantar um hino, né? E talvez amanhã pode ser muito tarde, como diz aquele hino, né, da harpa, né? Então nós temos que dar valor à palavra de Deus. Nós temos que colocar a palavra de Deus, nós temos que colocar o servir a Deus em primeiro lugar na nossa vida. A obediência à palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. O estudo da palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque Deus, Ele quer salvar todos nós. Mas Deus, Ele só vai salvar aquelas pessoas que fazem o que Ele disse para fazer. Aquelas pessoas que obedecem à palavra dEle. Aquelas pessoas que praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? A gente escolher servir a Deus em primeiro lugar. Porque todas as coisas desse mundo vai passar, né? Jesus, Ele disse para a gente ajuntar tesouros nos céus, não ficar juntando tesouros, né, aqui na terra, onde a ferrugem consome e onde os ladrões roubam, mas a gente ajuntar tesouros nos céus, onde a ferrugem não consome e onde os ladrões não roubam. E o que é ajuntar tesouros nos céus? É a gente ler a palavra de Deus, né? É a gente ler os ensinamentos de Jesus Cristo. É a gente praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? É a gente aproveitar o tempo que a gente tem para estar numa casa de oração, buscando ao Senhor Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, né? Jejuando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, né? Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, amém. Então vamos, né, estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus, né, pela palavra que o Senhor Deus nos ensinou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação revelada para nós, Senhor Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que acompanham a tua palavra, Senhor Deus, né, na África, né, em todos os lugares, né, pessoas que acompanham aqui no Brasil também, Senhor, né, que o Senhor abençoa todos que têm acompanhado a pregação da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor continua falando conosco, sim, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós
conforme a tua vontade, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.